A imprensa espanhola tem dito muito que o Neymar é o Messi brasileiro, que é o sonho de consumo do Barcelona ter o Neymar jogando ao lado do Messi. É o sonho do Neymar jogar no Barcelona, jogar ao lado do Messi. E qual que é o sonho do Neymar? É jogar na Espanha, jogar onde? O sonho do Neymar é conquistar uma Copa do Mundo pro Brasil. Esse é o meu sonho. 10 de agosto de 2010. Neymar estreava com a camisa da seleção, num time comandado por Mano Menezes, usando a camisa 11 e com um quarteto de ataque de muito potencial, contando sim com a experiência do Robinho e os jogadores que deveriam ser seus companheiros por toda a sua trajetória com o Brasil, Ganso e Alexandre Pato. Mas acabou que o único que se manteve firme foi o Neymar. No jogo, Ney não sentiu a pressão, aos 28 fez seu primeiro gol com a amarelinha e sua primeira vitória sobre os Estados Unidos veio no MetLife Stadium há quase 16 anos atrás. Hoje a história do Neymar com a seleção já está quase inteira construída, mas ainda falta um passo. E nesse mesmo Estados Unidos, ele vai tentar trazer a taça da Copa do Mundo. Depois de 79 gols, jogos impressionantes, atuações bizarras, momentos tristes, momentos felizes, gols, lesões, polêmicas e uma última chance de um sonho. E por mais que o ciclo foi ruim tanto da seleção quanto dele, essa vai ser a sua last dance. Então vamos aqui tentar voltar e recontar a história do Neymar com a camisa da seleção. Olha aqui, essa história é muito longa, tem 3 Copas, tem Olimpíada, tem Copa América, então por favor já deixa o seu like aí. E inclusive, essa poderia ser a 5ª Copa do Mundo do Neymar, então eu vou usar esse ponto de partida. Porque falar que a história do Neymar com a camisa da seleção começou nesse jogo contra os Estados Unidos é até um pouco injusto. Ele fez parte da seleção desde as categorias de base. Todos sabiam que ele seria uma estrela. Inclusive tem aquela foto com o Coutinho com a câmera TechPix, muito boa essa. Voltando, era uma estrela tão grande que quando ele surge no Santos, o Brasil parou pra ver e em 2010 ele já era um nome bem cotado pra ir pra Copa. Acabou que ele esbarrou no modelo do Dunga de ter mais ou menos uma família ali, o Neymar não tinha feito parte, até porque ele surgiu um pouco em cima da Copa e acabou que tanto ele quanto o Ganso não foram. Mas tá tranquilo, a gente não pode parar por aqui não, a gente tem que continuar trabalhando, continuar jogando firme pra, se Deus quiser, na próxima estar convocado. A primeira oportunidade com 18 anos não rolou, mas todos sabiam que aquele menino do Santos seria o futuro. Futuro tão grande que com o Mano Menezes, como eu falei antes, ele seria convocado pós-Copa. E a partir dali ele seria a figurinha carimbada do Brasil e sempre como titular. Ó, tamo ainda em 2010, hein? Vambora. Seu segundo jogo pelo Brasil acontece logo contra a Argentina e ali também acontece seu primeiro jogo ao lado do Bruxo na seleção, encerrando sua participação naquele ano com o Brasil com 2 jogos, 2 titularidades e um gol. Esse ciclo para 2014 do Brasil era um pouco diferente, porque a gente já estava na Copa por ser o país sede, então a gente tinha Copa América para jogar e alguns amistosos. O problema é que a passagem de bastão pro Neymar ser o líder da seleção não aconteceu. Para entender melhor, se a gente for falar só de camisa 10, o Rivaldo assumiu ela em uma Copa com 26 anos. O Ronaldinho com 26 também. Kaká, 28 anos. Todos tiveram um tempo bem grande antes de assumir essa pressão. O Neymar assumiu praticamente depois que ele começou a vestir a camisa do Brasil. Não teve uma transição. A primeira Copa que ele já participou, ele era o principal jogador. Mas calma, falta tempo pra isso, a gente tá ainda bem no começo do Neymar na seleção. Vamos falar de 2011 e desses próximos jogos dele. Os próximos gols do Neymar aconteceriam no jogo contra a Escócia, 2 gols que garantiram a vitória do Brasil, participando de outros amistosos contra Holanda e Romênia, tendo sua primeira convocação para uma competição pelo Brasil na Copa América de 2011, disputada na Argentina. Aí você me pergunta, o elenco desse time era experiente, era equilibrado? Não exatamente. O Mano apostou num grupo relativamente jovem, ofensivamente o mais experiente era o próprio Robinho e a dupla Neymar e Ganso vestiriam a camisa 10 e a camisa 11. Neymar ainda o camisa 11 e por mais que era seu primeiro torneio com o Brasil com 19 anos, tinha grande expectativa em cima dele porque ele era o principal jogador do país atuando em solo brasileiro e aqui a competição foi bem ruim do grupo inteiro. Neymar foi titular em todos os jogos e pra ser justo com a carreira dele, ele sempre jogou bem pelo Brasil, só que aqui a engrenagem como um todo não funcionou e ele também estava no começo. Na estreia, um jogo tenebroso, empate em 0 a 0 com a Venezuela, contra o Paraguai 2 a 2, outro empate, e no terceiro jogo do Brasil, se perdesse, estava fora, só que foi aí que ele apareceu. E foi um jogo bem louco, tá? Quase que o Brasil perde aqui. 4 a 2 sobre o Equador, jogo de viradas em que tivemos 2 gols de Alexandre Pato e 2 gols de Neymar. O Brasil vence, estava classificado e voltaria a enfrentar o Paraguai nas oitavas. Pena que não foi o melhor desempenho não. 0 a 0, outro empate e nos pênaltis, um dos piores desempenhos da história do Brasil. Nem tem a participação do Neymar aqui, foram várias isoladas e de forma vergonhosa caímos para o Paraguai na Copa América. Volta e meia eu vou olhar essa disputa de pênalti, porque eu não lembro uma que os caras isolaram todas, é um negócio bizarro. Foi uma vergonha, porém, por mais que tenha sido um torneio ruim e ter sido só 2 gols, o Neymar foi o artilheiro do Brasil junto com o Pato. Agora era seguir nos amistosos até chegar à Copa das Confederações. Entre os jogos tem um importante que é contra a Alemanha, que ele marca, e importante também que foi seu primeiro jogo com a camisa 10. Tem o famoso jogo contra a Argentina ao lado do Ronaldinho,
junho, onde ele marca de novo, faz o gol também contra a Costa Rica e já no ano de 2012 era convocado para sua primeira Olimpíadas aos 20 anos, idade olímpica. Ele vestiria a camisa 11, assim como era no Santos, já era o principal jogador em solo brasileiro, só que aqui ele ia se aproximar de algumas parcerias que seriam importantes, pelo menos nesses primeiros anos. Não que esses caras não tinham sido chamados antes, mas vários deles iam fazer parte do time que foi para a Copa de 14, e o Neymar precisava disso. Lembra que no início ele jogava junto com Ganso e Pato? Então, os dois já tinham caído. Agora o trio de ataque do Brasil contava com Oscar e Hulk, que iriam com ele até a Copa, e com Leandro Damião. Esse time do Brasil era bom, tá? Se tratando de Olimpíadas, a gente tinha um bom elenco. Por acaso, o Danilo e o Alexandro, que estão indo para essa Copa de 2026, também estavam no elenco desse time que foi para Olimpíadas em 2012. Mas dito isso, vamos pro jogo. Na estreia, Neymar marca na vitória sobre o Egito, marca também contra a Bielorrússia, onde ainda dá 2 assistências, partidaça dele. Contra a Nova Zelândia, passa em branco, mas decide novamente contra Honduras, e na semifinal contra a Coreia, passeio do Brasil. 3-0, sem gol do Neymar, mas classificação para a final. Talvez hoje não se tenha um glamour muito grande no futebol olímpico, o que é justo, até porque é uma competição sub-23, só que naquele momento o Brasil nunca tinha ganhado, então existia uma pressão para que a gente ganhasse. Porém, a primeira decisão da carreira do Neymar com o Brasil foi uma derrota. Perde para o México na final, muito graças aos 2 gols do atacante Peralta, que inclusive qual que foi a carreira do Peralta, né? Foi o segundo torneio do Neymar com o Brasil, um com o principal e outro com a seleção de base, mas ainda sem títulos e 2 traumas. E para aumentar a pressão, após a Copa América e a Olimpíada, pelo que ele fazia no Santos, a seleção virou basicamente dele. Lembra que tinha o Robinho e até o Ronaldinho? Então, esses caras foram sumindo e sobrou praticamente só o Neymar. Foi solidificando a dupla com o Oscar e com ele o Brasil começava a melhorar. Teve jogos ruins como 4-3 sofrido contra a Argentina, mas teve o primeiro hat-trick do Neymar no jogo contra a China. Teve participações dele muito importantes ainda em 2012 e ele por vezes usava 11, mas depois de um tempo estava claro que o melhor jogador do Brasil era justamente ele. Em 2013 assumiu a camisa 10 e não largou mais. Não vou ficar sempre traçando o paralelo dele com o futebol de clubes, até porque esse vídeo vai ficar maior do que ele já tá, só que aqui ele tava chegando no Barcelona, então a Copa das Confederações era um torneio muito importante pra ele. Ainda mais por ser aqui no Brasil, e esse talvez foi o melhor torneio dele pela seleção, e foram muitos, tá? Já com o Felipão agora, e a família escolar dessa vez era praticamente Neymar e mais 10, tendo como seus principais parceiros o Fred e o Oscar. Porém a verdade é que dependia muito do Neymar e a gente vai ver isso em todos os jogos. Na estreia contra o Japão, um golaço dele. Vitória por 3-0 com grande atuação do chefe do time. Contra o México, mais um golaço e uma assistência. E se faltava um jogo grande, contra a Itália, golaço de falta dele pra cima do Buffon. Toys na comemoração e o nosso principal jogador de só 21 anos estava representando. Não teve transição, ele virou camisa 10 e na primeira competição dele como principal jogador, ele já fez tudo isso. O Brasil passa contra o Uruguai e a final seria contra a Espanha no Maracanã. Agora só imagina isso, 21 anos, tendo que carregar a pressão de ser o camisa 10 da maior seleção do mundo. Ronaldinho, Kaká, todos os jogadores que deveriam estar com você ainda nesse momento já tinham saído do cenário, os seus companheiros como Ganso e Pato também foram sumindo, e você tinha que lidar com a pressão de vencer sua primeira final dentro de um Maracanã lotado contra a atual campeão do mundo. Assim, eu tenho que dizer isso porque nessa época ainda todo mundo temia a Espanha. O tempo depois mostrou que eles já não estavam mais tão fortes assim. De qualquer forma, um dos maiores recitais do Brasil nos últimos 15 anos. 3-0, salvado em cima da linha, 2 gols do Fred, 1 gol do Neymar, resultadaço nos atuais campeões e o seu primeiro título com a seleção, sendo eleito o melhor jogador do torneio. Agora teria que cada vez mais se adaptar ao Barcelona no ano seguinte e se preparar para a Copa do Mundo, só que a expectativa sobre ele já estava muito alta. Tem que ser dito uma coisa, porque como o Brasil não estava nas eliminatórias porque já estava classificado para a Copa, os amistosos não foram contra seleções tão fortes assim. Pode ser que isso tenha dado uma influenciada no desempenho. De qualquer forma, a presença do Neymar, muito importante sempre. Pré-Copa do Brasil foi emendando 9 vitórias seguidas e no nosso país enfrentaremos Croácia, México e Camarões. O cenário era muito positivo. Sobre o Neymar, com 22 anos, tinha acabado de chegar no Barcelona, sem histórico de lesões e já vinha de uma temporada de 30 participações em gols. Tinha sido decisivo da Copa das Confederações e era a grande esperança de um país inteiro. Já era um pouco de uma Neymar dependência. Tinha jogadores bons? Tinha, mas o Neymar era muito acima de todos. O Felipão levou um time que ele confiava, com uma defesa considerada forte pra época, e lá na frente, Neymar Júnior era o nome do Brasil. Vamos passar rápido? Porque eu não quero desacelerar não. Na estreia contra a Croácia, o Brasil começa perdendo, mas ele vai lá ignorando a pressão e empata. O primeiro dele em Copas do Mundo, depois bate o pênalti que marca a virada e o Brasil vence por 3-1 com o Neymar marcando 2 gols.
O segundo jogo eu nem quero colocar aqui porque é praticamente um compilado de defesas do Ochoa. O que ele fez naquele jogo é bizarro, mas no terceiro o Neymar domina de novo. Mais 2 gols contra o Camarões, aquela chuteira dourada, aquele cabelo, o Neymar era uma das grandes sensações da Copa e os 2 gols foram diferentes, tanto atacando espaço quanto em uma jogada mais completa. Fechando a fase de grupos com 4 gols em 3 jogos. Mas nas oitavas, jogo contra o Chile, e aqui foi mostrada a estabilidade emocional do Brasil e como dependia do Neymar. Os chilenos basicamente entenderam que o Brasil jogava com bola no Neymar e marcaram ele, e assim a gente não conseguiu criar nada. Jogo mais nervoso dessa Copa provavelmente, 1-1, prorrogação, bola no travessão e pênaltis. Assim como a gente vai ver mais pra frente, o Ney foi escolhido pra cobrar a última cobrança, e dessa vez deu certo. Neymar bate o quinto, converte, mesmo em um jogo ruim, assumiu a responsabilidade e o Brasil estava classificado. O principal problema dessa Copa pra mim foi a pressão que os jogadores estavam sentindo, porque era hino, chorava, tomava gol, chorava, fazia gol, chorava, ia pra pênalti, chorava, apesar de que o Neymar em si, ele lidou bem com isso. Na minha opinião, até os jogadores mais cascudos, como o Thiago Silva, que teve a cena do choro contra o Chile, lidou pior que o Neymar com a pressão que era aquela Copa do Mundo. O problema é que muito poucos jogadores ali eram experientes de Copa. Aí vem o jogo contra a Colômbia. O Brasil vence com gols de 2 zagueiros, a sensação com Rames Rodrigues diminui, mas aos 88 minutos acontece o lance mais traumático da Copa do Neymar. A entrada do Zuniga. O grito dele já dava a entender na hora que tinha dado ruim. Essa lesão foi tão séria que por pouco ele não parou de jogar já ali, e pra tristeza de um país, o seu principal jogador estava fora da Copa e sem ele, o mental que já era ruim foi destruído. O jogo contra a Alemanha nem vale a pena citar porque é uma lembrança ruim, mas e se tivesse o Neymar? Será que poderia ter sido diferente? Para os próximos ciclos, o único jogador praticamente que a gente podia confiar era ele. Durante um tempo pareceu que o Oscar era um cara que ajudaria o Neymar, que estaria há muitos anos na seleção, e até hoje é o cara que mais deu assistências para ele, só que sendo justo, muitos desses jogos eram amistosos contra seleções fraquíssimas, então não dá para colocar na equação. Óbvio que ilustra o quão sozinho ele esteve em todos os anos que ele jogou pelo Brasil, e essa Copa com 22 anos foi talvez a que o Brasil foi mais dependente dele. Foi um encerramento cruel, verdade, mas já no primeiro jogo pós-Copa ele já retornava, marcando um gol contra a mesma Colômbia e dando a esperança que com ele as coisas podiam ser diferentes. Entre os primeiros amistosos pós-Copa tem também um jogo de 4 gols dele contra o Japão, 2 gols contra a Turquia, gol contra a França e por mais que tínhamos tomado 7-1, a gente venceu uma grande quantidade de partidas até que veio a Copa América do Chile. O povo brasileiro estava machucado, então tinha assim uma desconfiança muito grande no trabalho do Dunga, que tinha voltado, e se em 2014 a gente tomado 7-1 e em 2011 tinha sido o que tinha sido, não tinha muita expectativa. Na estreia contra o Peru, jogo bem morto, mas que o Neymar foi fundamental. Gol e assistência, só que de novo contra a Colômbia um problema. Na partida o Brasil perdeu por 1-0, mas o Neymar tomou tanto um cartão amarelo quanto um vermelho, de novo discutindo com o Zuniga, e pela punição que recebeu, estava fora da Copa América. 4 jogos de suspensão. Foi jogado depois e isso foi no segundo jogo, então ele ficaria fora do terceiro, das quartas, das semis e da final. Isso se o Brasil passasse por todos, ele estava fora do torneio. O Brasil acabou perdendo de novo para o Paraguai, de novo nas quartas, e essa suspensão acabou sendo herdada para os primeiros jogos das eliminatórias também. Ele chega ainda a participar de uns jogos nesse 2015, incluindo um que o Lucas Lima fez um gol na Argentina, mas a participação dele foi bem mais ou menos. O time do Dunga era bem ruim, essa é a verdade, e para 2016 ele tinha uma boa decisão em frente. Porque no Barcelona ele já era o príncipe, um jogador único, trio MSN, a torcida já amava e ele já era campeão. Só que o clube só liberaria ele para um torneio naquele 2016. Ele teria que escolher entre a Copa América com o Brasil principal ou o Brasil Olímpico. E ele decidiu por tentar buscar a Olimpíada dentro do seu país. Mesmo assim, a Olimpíadas foi um momento que o Neymar foi muito criticado pela imprensa, porque a gente começa muito mal e ele era o grande nome, o grande líder desse time. Teve o menino trocando o Neymar por Marta, teve o craque Neto criticando os caras e viralizando. E esse momento é muito marcante porque ele meio que rompe com a imprensa. Antes disso, o Neymar era criticado? Sim, tinha o negócio dos parças que muita gente falava mal, tinha coisa até de eleição, mas não tanto quanto ficou depois. Depois desse início péssimo, todo mundo caiu matando, o que era até justo, só que ele decidiu responder em campo, e foi muito bem. A gente tinha feito jogos ruins contra a África do Sul, Iraque, e a única vitória, e boa vitória, foi contra a Dinamarca. Mas quando o Rogério Micali colocou o Luan naquele time, ele encaixou. Contra a Colômbia nas quartas 2-0, Neymar faz o gol e dá uma assistência, decidiu. Nas semis, Honduras, 6-0 Brasil, 2 gols dele e 2 assistências dele, decidiu de novo. E na final, o fantasma que votou era a Alemanha. Era a chance de calar a boca de Neto, de Galvão, de Casagrande, só que o grande peso ali era o fantasma do 7-1. Seleção olímpica, mas era Maracanã. O Brasil nunca tinha vencido a medalha de ouro e o povo olhou de novo pra ele. E de novo, ele resolveu. Gol de falta para abrir o placar, um golaço bizarro, a Alemanha porém empatou e o jogo foi para os pênaltis. E por mais uma vez, a última cobrança era do Neymar. O momento mais esperado, a libertação do Brasil. E ele foi lá e fez o gol. Campeão olímpico.
o título que o Neymar naquele momento podia chamar de só seu. Na saída de campo, ao invés de ir falar com a Globo ou com as televisões... Agora vou ter que me engolir. Acho que dá pra dizer que ele respondeu à altura. Fizeram até medalhaço no Instagram do Neto, o que deu um pouco de esperança, porque era uma nova geração, e a geração atual do Brasil que jogou a Copa América passou vergonha. Caímos na fase de grupos, um resultado horrível, o Dunga caiu, e aí o novo técnico seria o Tite, e aqui as coisas mudam. Um dos grandes momentos do Neymar com a camisa da seleção, 25 anos, estava bem demais no Barcelona, e o Tite melhorou as outras áreas da seleção, o que potencializaram ele. O ciclo de Copa que começou ruim, depois foi perfeito, não vou citar todos os jogos aqui, mas eu vou citar alguns que ele foi muito importante. Naquelas eliminatórias, depois da chegada do Tite, o Brasil deitou. Foi gol e assistência do Neymar já nos 3 primeiros jogos, contra a Argentina chocolate no Mineirão, mais um gol, mais uma assistência e a esperança do Hexa aumentaram. Já 2017, um ano antes da Copa, a maturidade física dele também parecia perfeita. Jogo contra o Uruguai, onde ele já agia e se movimentava como o melhor do mundo. Contra o Paraguai, um gol de placa na Arena Corinthians, o Brasil estava voando, encerrou aquela participação depois com mais vitórias. Os companheiros dele na seleção também mudaram. Seguido de 2014, principalmente a parte defensiva, mas ofensivamente tinha agora um Coutinho e um Gabriel Jesus, um meio campo de jogadores de confiança do técnico. Teve alguns amistosos, só que 2017 vocês lembram que foi a mudança do Neymar pro PSG, e aqui é um ponto de virada importante. Porque até aqui, o Neymar teve a lesão lá do Zuniga lá atrás, só que não era um jogador que se machucava tanto. Ele jogava a maioria dos jogos, e a partir do momento que ele vai pra Paris, isso muda, ele começa a machucar muito. Já no ano da Copa 2018, ele fratura o 5º metatarso, em uma temporada que ele tava jogando bem. Um jogador completo, em um momento completo, chegando no Paris bem demais, 30 participações em gol. O Brasil também bem, só que pra Copa da Rússia o Neymar chegaria machucado. Mesmo assim, podia estar 50%, 30% naquele momento, não tinha como não levar, e o Tite anunciou ele na convocação. Segunda Copa pra ele, mas antes disso ele tinha que voltar a jogar, e isso aconteceu nos amistosos do Brasil. Gol nos 45 minutos que jogou contra a Croácia, um golaço, e gol também no seu jogo contra a Áustria. Parecia estar bem. O importante da gente entender aqui é que o momento técnico do Neymar era brilhante, mas físico, não tanto. A convocação do Brasil parecia equilibrada, bons jogadores em várias posições e dava pra acreditar no Hexa. Expectativa muito alta, só que dá pra dizer que essa Copa foi a pior que ele fez. Na estreia bem apagado, o que ficou marcado mesmo foi a quantidade de faltas sofridas por ele e a quantidade de vezes que ele foi pro chão. E essa tensão em cima de seu desempenho continuou contra a Costa Rica, onde ele briga muito, faz seu primeiro gol já no último minuto e chora. O que esse choro significava? O peso que ele carregava naquele momento, a expectativa, a lesão, as críticas que ele estava recebendo, e o que mais significava? Ele acabava de se igualar ao Romário em gols pela seleção. Teve mais jogos? Verdade, mas era uma marca gigante de um jogador tão novo. Contra a Sérvia, o Brasil vence, ele dá uma assistência, não faz nenhuma grande partida, mas a gente estava classificado. Nas oitavas, já entraria no melhor jogo dele, um pouco mais leve, o que dava mais esperança. Mais participativo, participa dos gols, faz mais um, e o Brasil estava classificado para as quartas contra a Bélgica. Esse jogo é muito difícil de se comentar, 2 gols muito rápidos, a melhor partida coletiva do Brasil, isso precisa ser dito, e de novo a gente ficou um pouco no si, porque se aquela bola do Neymar tivesse entrado, toda a narrativa teria sido diferente. Mas como não entrou, tem que ser dito os fatos. Neymar chegou lesionado para a Copa, e por se tratar de um jogador de 26 anos, que deveria fazer seu melhor mundial, teve a infelicidade de chegar lesionado e fazer uma Copa abaixo. E do título que era esperado, veio o meme de Kaikai. Enfim, nessa Copa, ele teve uma temporada muito boa antes de chegar, só que teve essa lesão, e se a gente for resumir, ele chegou na Copa maior do que ele saiu. E o pior, os anos seguintes, o ciclo seguinte, reservavam momentos piores, emocionais, físicos, técnicos, tudo. Tite ainda seria o treinador e o Neymar era o líder, então nos pós-Copa já estaria de volta nos amistosos, tentando recuperar o amor do torcedor, e ele participou bastante dos jogos, só que teve outra lesão. Voltaria a tempo da Copa América de 2019, só que aqui aparece provavelmente a maior polêmica da sua carreira. Vem o caso Nájila, que o Neymar se provou inocente, mas foi muito relevante na época. Ele estava convocado para a Copa América, só que existiu o risco da sua carreira acabar. E em meio a essa investigação tinha um amistoso contra o Qatar, que ele joga muito pressionado e teve a infelicidade de se machucar. E estaria fora da Copa América, que por um lado foi bom, porque ele conseguiu se provar inocente, e por outro foi ruim, porque era mais uma lesão, seria mais um longo tempo parado, e nessa Copa América o Brasil saiu com o título. Pós-Copa América, ele volta de lesão, retorna à seleção brasileira, mas o que acontece em um desses novos amistosos? Contra a Nigéria, lesão de novo. A sequência dele pela seleção estava difícil de acontecer, em 2019 inclusive ele não jogaria mais, seu retorno aconteceria só nas eliminatórias. Só que aqui a gente tem que dar uma recapitulada, porque até agora a gente viu muitas mudanças no Brasil, resultados bons, técnicos diferentes, só que sempre que o Neymar jogava, ele participava, e essa quantidade de gols foi fazendo ele subir cada vez mais na lista de artilheiros. Já citei que ele já tinha passado o Romário e em pouco tempo ele estava quase igualando o Ronaldo, gente, então em 2020 isso acontece. A volta dele à seleção vem primeiro em um 5-0 contra a Bolívia, que ele não marca, mas joga muito, e depois, no dia 14 de outubro de 2020, um hat-trick contra o Peru.
passando o Ronaldo Fenômeno e ficando só atrás do Pelé em gols com a camisa do Brasil. E se em 2018 a seleção era encorpada, para 2022 o ciclo encontrou jogadores novos. O resto das eliminatórias pré-Copa América foi de surgimento de caras como Vini e Paquetá, só que o decisivo mesmo continuava sendo o Neymar. Brocando em vitórias contra o Equador e Paraguai, e em meio à pandemia 2021, seria a volta do Neymar a um torneio jogado no Brasil, tentando conquistar sua primeira Copa América. Um campeonato bem ruim, qualidade dos gramados bem ruim, só que o Neymar foi o grande destaque, sem dúvidas. Gol e assistência contra a Venezuela na estreia, junto com o Gabigol decidiu pro Brasil. Contra o Peru, 4-0 e gol dele. Colômbia, assistência. E nas quartas e semis, por mais que por um placar magro, nunca dá pra criticar o Neymar. O Brasil estava em outra final de Copa América, dessa vez com seu maior craque, só que o adversário era a Argentina e não o Peru, que foi em 2019. E a gente já viu aqui jogo de 4 gols dele, jogo de hat-trick, golaço, muitos jogos emocionantes, finais, só que o jogo pra mim que ele joga melhor é um jogo que ele perde e uma final que ele não é campeão. Brasil e Argentina, o maior clássico do futebol mundial, Messi contra Neymar. A Argentina fez o gol com o Di Maria cedo, o Messi não fez um grande jogo, mas por outro lado, a partida do Neymar é impressionante. Um exército de um homem só, recebendo mais faltas do que nunca antes visto. E mesmo assim, ele ia pra cima em todos os lances. No segundo tempo, então, os próprios jogadores argentinos ficaram assustados, porque ele estava imparável. O gol não saiu, mas a partida do Neymar foi impressionante. Uma pena que esse título ficou com o Messi. Pelo menos, vamos lá, foi uma baixa muito grande na confiança pensando em Copa, só que o Tite, com o passar do tempo, arrumou outras peças. Nos próximos jogos eliminatórios, tem um jogo contra a Colômbia, que eu lembro que o Neymar vai muito mal, talvez um dos piores jogos que eu vi dele com a seleção, só que contra o Uruguai, o Brasil encontra o Rafinha. 4-1, Neymar com gol, 2 assistências, Brasil parecia renovado e contra a Colômbia classificado para a Copa. Neymar sofre outra lesão, fica fora de alguns jogos dessas eliminatórias, aparecendo pela última vez em um jogo contra o Chile, onde faz mais um gol. Se encaminhava para a terceira Copa do Mundo, Qatar 2022, e o pré-Copa dele é bizarro. Falando do Brasil, dos amistosos que ele faz, 4 gols em 4 jogos, em jogos contra a Coreia, Japão, Gana e Tunísia. Mas o grande feito do Neymar aqui é o pré-Copa dele, que ele foi o melhor jogador do mundo. Os 6 meses iniciais da temporada 22-23 do Neymar eram melhores que os do Messi e do Mbappé. O Ney tava jogando muito e chegava na Copa com uma expectativa muito mais alta que as outras. Não só por ele, mas pelo time do Brasil, que chegava muito mais forte, muito mais renovado e muito mais motivado. Surgiu um Antony, Rafinha cada vez mais adaptado, Vini, Rodrigo no Real ganhando protagonismo. A parte de trás com o Tite não levava gols, o meio campo era fortíssimo também. A Copa do melhor elenco que o Neymar teria era 2022. Tinha sim acumulado diversas lesões nesse entre Copas, mas o melhor momento era o momento da chegada. Parecia que ele ainda poderia ser um protagonista absoluto de um Brasil ainda melhor. E assim, até que foi, mas não no torneio como um todo. Porque na estreia o Brasil vence e Richarlison decide, mas como sempre o Ney apanha demais e sofre outra lesão. O tornozelo dele incha e o povo brasileiro já não sabia mais se o Neymar estava fora da Copa, o próprio Neymar não sabia se estava fora da Copa, até porque teve a lesão e ele ficou resfriado também. Perde os jogos contra a Suíça e Camarões, existia uma chance dele só voltar a partir das quartas, mas nas oitavas ele já estava de volta. A condição dele podia ser uma dúvida? Podia, mas ele foi bem demais. O melhor jogo do Brasil naquela Copa, show contra a Coreia do Sul, retorno perfeito do Neymar com mais um gol dele, atingindo a marca de 76 gols com a camisa da seleção e o 7º dele em Copas do Mundo. Tudo parecia estar se encaixando, o caminho do Brasil via a Croácia e depois a Argentina para chegar na final. Mas tinha que focar na Croácia ainda. É um jogo pra mim que é difícil de rever, só que analisando os 90 minutos do Neymar, ele não foi tão bem assim não. Mas é justamente que aqui entra o argumento para que muita gente ache que seja necessário ele estar na Copa de 2022, porque num lance individual, em uma bola, ele decide. Vem um momento de gênio, na prorrogação Neymar tabela com Rodrigo e Paquetá, invade a área, dribla o goleiro e finaliza no alto. Esse gol é gigantesco por vários motivos, foi o 8º gol dele em Copas, foi o gol 77 pela seleção, igualou o Pelé como o maior artilheiro da história do Brasil naquele momento, e tinha que ser dele, o gol parecia ser de um time campeão, do maior jogador da sua era, e talvez o gol mais emblemático que ele fez até hoje com a camisa do Brasil, pena que a alegria durou pouco. Vamos para os pênaltis, mais uma vez na carreira ele fica para ser o 5º, mas as cobranças nem chegam lá. Neymar não bate e o Brasil era eliminado. Antes da Copa, o Ney disse que essa seria a sua última. Ideia é que ele mudou depois, mas naquela Copa foram 3 jogos, 2 gols e uma assistência, sendo eliminado nas quartas para a Croácia. O futuro dele agora era se preparar para tentar fazer mais um Mundial com 34 anos, o 4º dele, o que pensando para jogadores do mundo não é tão difícil assim, mas para brasileiros, craques brasileiros, não é tão normal. É só você ver a idade que os craques jogaram suas últimas Copas pelo Brasil. A maioria não chega nesse nível. O problema ainda é que o Neymar fez um ciclo inteiro que foi um inferno. Nas Copas que o Neymar participou, ele não fracassou por falta de talento. Muitas coisas aconteceram no meio do caminho, mas sempre que ele chegava ou estava bem, ele entregava. O problema foi que para 2026, o problema foi chegar.
como ele ia chegar. Primeiro, logo que ele volta pro Paris, mais uma lesão, mais uma cirurgia e depois ele ruma pra Arábia no Al Hilal. Aí lá consegue voltar a jogar e mesmo com poucos jogos consegue voltar a ser convocado, com no primeiro jogo entrando mais ainda pra história do país. Se em Copas do Mundo ele tá na 4ª posição na artilharia do Brasil, no geral ele é o maior artilheiro. Passando o Pelé nessa primeira partida de eliminatórias pós-Copa contra a Bolívia, 2 gols, show dele e marcado ainda mais na história. Um craque sem Copa, mas de muitos momentos incríveis. Parecia que um ciclo para chegar tranquilo em mais um Mundial estava acontecendo. Pena que as coisas não foram bem assim. No próximo jogo ele dá uma assistência contra o Peru, só que na outra convocação acontece o pior momento da carreira dele. Contra a Venezuela, empate do Brasil e contra o Uruguai, mais uma lesão, a pior da carreira do Neymar. Rompimento do LCA, estaria fora dos gramados por pouco mais de um ano e sem ele, ou melhor, sem a presença do protagonista, o Brasil sofreu. Fez uma Copa América ruim, jogos horríveis e o tempo de voltar dele demorou mais e mais. Quando voltou, se machucou de novo. Até que ele toma uma decisão, vou voltar pro Santos, lá eu vou ser querido, lá eu vou ser amado, vou chegar na Copa muito bem, só que não foi isso que aconteceu, foi infernal. Porque ele volta de começo, parece que tudo ia dar certo, mas tudo começa a dar errado. Chega a ser citado e convocado pelo Dorival, mas se machuca em mais uma polêmica. Depois, as polêmicas emendam uma em cima da outra, começa a fazer partidas ruins, chega o Ancelotti, pede mais dele fisicamente. Ele não vai sendo convocado, vai tendo problemas, é obrigado a salvar o Santos de um rebaixamento, sendo sacrificado seu joelho, e chega no ano da Copa sem voltar pra seleção e sem saber se ia voltar. E o 2026, que poderia ser mais tranquilo, não foi só pior. Mais polêmicas, mais críticas, a imprensa criou um furacão em cima do Neymar, o assunto era ele, a entrevista dele era a pauta do dia seguinte, e depois de ficar fora de mais uma convocação, o assunto tomou o Brasil. Será que o Neymar vai pra Copa? Porque ele, pelo Santos, não estava desempenhando aquele futebol que a gente esperava ver dele e que a gente esperava ver numa Copa do Mundo. Então existia sim um debate. Óbvio que isso dividiu um pouco o povo, teve muita crítica injusta e muita crítica justa também. E no final, a expectativa para a lista era muito alta, inclusive a minha. Eu particularmente queria que ele fosse convocado e vamos ser sinceros, tudo que a CBF fez, todo aquele teatrinho, as músicas que colocaram, no lugar que foi tudo por conta dele. Se não tivesse o Neymar, não teria nada daquilo. E quando o Ancelotti anunciou seu nome, veio a certeza. Neymar, após passar por tudo o que passou, disputaria sua 4ª Copa do Mundo, voltando ao lugar onde tudo começou, os Estados Unidos. De um jogador que viveu ciclos de Copas tensos, passou por momentos ruins e momentos bons dentro da seleção, e principalmente foi pressionado desde o momento que chegou e sempre entregou. Suas companhias também não se mantiveram com ele. Se no começo o esperado era o Ganso, ele não aguentou. Ronaldinho, Kaká, jogadores que poderiam ter passado o bastão ou ajudado ele, também não fizeram parte disso. E ele foi sobrevivendo geração a geração até chegar um momento em que ele não vai mais ser o principal protagonista provavelmente, mas ele vai ser o jogador que todo mundo espera. É o maior artilheiro da história do Brasil, o maior assistente da história do Brasil, não conseguiu nas 3 Copas que foi verdade, mas ele vai ter a chance de tentar uma 4ª. O Brasil vai ganhar a Copa do Mundo? É difícil saber. Existem seleções mais fortes em momentos melhores. O Neymar também já chegou em momentos melhores. A última chance dele vai ser a mais experiente e talvez sendo reserva, mas continua sendo de esperança, tendo a chance de calar todo mundo que criticou. A história dele com a seleção passou por muitas fases, e como ele mesmo colocou de nome no seu próprio documentário, pode se tornar um caos perfeito.